Meus amigos, minhas amigas, tenho o prazer de convidar o idealizador de toda essa campanha e luta pelo impostômetro e pelo de olho no imposto, o senhor presidente emérito da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, Guilherme Afife Domingos. Só para explicar, essa corda é o original. Quando nós lançamos o impostômetro, e foi aqui, no pátio do colégio, e que nós montamos uma forca, que era exatamente na semana de Tiradentes, como nós estamos comemorando agora. Portanto, é uma corda histórica. Passo as suas mãos para a sua guarda. Muito obrigado. Mais 20 anos. Querido Ordine, Alfredo, Rogério, que representam aqui todos os nossos companheiros e companheiras de todo o Brasil, do nosso interior e das nossas distritais. Vocês todos fazem parte dessa história. A maioria dos cabecinhas brancas que estão aqui estavam exatamente há 20 anos conosco, nesse meio de luta. E é bom nós lembrarmos um pouco o que aconteceu. Começou em 1985, quando nós lançamos aqui o Movimento de Defesa do Contribuinte. Eu, como presidente da Associação Comercial de São Paulo, e o meu querido amigo Ives Gandra da Silva Martins, presidente do Instituto dos Advogados. Então, nós fizemos uma aliança para a defesa do contribuinte. Esse contribuinte escorchado, esfolado, sem voz, e nós resolvemos dar voz aos contribuintes. E isso nos levou, pelas mãos de vocês, à Constituição do Brasil. Como constituinte, além da bandeira da micro e da pequena empresa, nós desfraldamos a defesa do contribuinte. E lá inserimos um artigo que o cidadão tem o direito de saber os impostos que paga na hora que consome bens e serviços. Isso foi uma letra da Constituição, e que não foi regulamentada porque ela dependia de uma lei. E aí, nós começamos, então, o trabalho de buscar dar voz ao contribuinte e levantar a sociedade por um fato muito simples. O brasileiro tem complexo de súdito. Ele não tem consciência de que é um cidadão. Portanto, o cidadão, ele tem consciência de que ele paga. E quem paga, exige. Era o nosso lema. Se eu pago, eu posso exigir. Mas a maioria dos cidadãos, como vem com essa história de que o imposto de renda é isento, como agora, a isenção do imposto de renda até 5 mil, ele fala, eu não pago imposto. Não sou eu que... Ele não sabe que na hora que ele está consumindo, ele está sendo levado de todas as formas, porque o imposto vai no consumo. E isso não é revelado a ele. Como é nos Estados Unidos, que tem o plus tax sobre o consumo, aqui não, é embutido, absolutamente embutido, e ele não fica sabendo. E nós precisávamos revelar isso. E o ápice do problema aconteceu em 2000, agora eu perco as contas, 2004. 2004, quando nós reassumimos aqui a presidência da associação, numa noite de 31 de dezembro, resolveram fazer uma medida provisória chamada 232, que massacrava o setor de serviço. E eu li aquilo no dia 1º de janeiro,
ninguém falava nada, porque era o dia do tsunami que aconteceu lá no Oriente. Então, as notícias estavam todas concentradas no tsunami e eles passaram o tsunami tributário em cima da gente. E nós fizemos um levante. Esse levante, em janeiro, em fevereiro, juntamos mais de 1.000 entidades em todo o Brasil. E fomos a Brasília para derrubar a 232 e nós fomos vitoriosos. Foi a primeira vez que nós conseguimos virar o jogo dentro do Congresso Nacional. E daí nasceu a ideia de nós levarmos adiante a regulamentação do dispositivo constitucional que colocava o imposto evidente. Por isso nós chamamos de campanha de olho no imposto. E o impostômetro nasceu exatamente dentro desse conceito. Divulgar o velocímetro do imposto, ao mesmo tempo que regulamentávamos a disposição do imposto na nota fiscal. Mas foi uma luta grande. Eu não sei se passaram aí os inúmeros feirões dos impostos que nós fizemos nesse pátio do colégio e fizemos na maioria das grandes cidades do nosso interior. Todos os nossos presidentes aderindo e, em parte, também do Brasil, os companheiros do Brasil, repetindo a ideia do feirão do imposto. E aí nós partimos para a coleta de assinaturas, para que esse fosse um projeto de lei de iniciativa popular, como a Constituinte tinha pregado. E foi assim que nós nos colocamos a campo, com o auxílio dos sindicatos, fomos à rua, teve uma imensa divulgação do processo, conseguimos, inclusive, colher, aqui fala dia 30 de maio, colhemos 1 milhão de assinaturas, mas quando eu fui a Brasília, nós levamos 1,5 milhão de assinaturas e entregamos em mãos do presidente do Senado, que era o Renan Calheiros, que em 30 dias aprovou o projeto no Senado e depois na Câmara ele ficou 4 anos morgando, porque havia uma grande oposição da Receita Federal. Eles não queriam que fosse divulgado o valor do imposto, não queriam que o povo soubesse que ele não é súdito, que o povo é cidadão. Pago logo exige. Então, a revelação do imposto no consumo é um resgate da cidadania. E foi assim que nós chegamos ao final. Eu me lembro bem que a presidente Dilma estava pressionada para vetar o projeto. Eu conversei com ela e falei, isso é para transparência, presidente. Ela falou, eu gosto de transparência, então não veta. E ela não vetou. E aí nós tivemos a vitória da lei, que hoje toda nota fiscal tem o valor do imposto aproximado. Só que, infelizmente, isso não é divulgado. E nós temos que promover campanhas para que o cidadão conheça, porque o que vem aí de imposto é pior do que está hoje. Essa reforma tributária, eu ouso dizer que é um desastre. Ela foi aprovada que não leram direito o impacto que ela vai ter sobre todos. E chega de fazer lei tributária em função da necessidade de arrecadação. Nós temos que primeiro cuidar do gasto, para sabermos que o imposto é aquele que é possível de ser cobrado e não esfolar a sociedade para manter uma estrutura de Estado que nos oprime e não nos devolve em forma de serviço para a cidadania. Portanto, 20 anos são passados, mas nós não perdemos nada. Pelo contrário, nós ganhamos. Mas não adianta ficar estático. Agora é um segundo passo. E o Alfredo, em nome da CACB, vai dizer desse segundo passo que nós estamos inaugurando hoje.
Porque se gastamos ou se arrecadamos, nós precisamos saber o quanto gastamos. O gasto hoje é tão fundamental quanto o imposto. Até porque, se eu ganho tanto e gasto tanto, se eu estou gastando mais do que eu ganho, o que vai acontecer? Eu vou ter que me endividar para cobrir a minha despesa, que seria o próximo, se Deus quiser, o endividômetro. Nós começamos a mostrar para o cidadão que o orçamento público funciona como orçamento doméstico. Nós temos que gastar de acordo com aquilo que a gente ganha e tomar empréstimo de acordo com a nossa capacidade de devolver este empréstimo. Isso é o que nós fazemos no dia a dia. Na hora que você tem uma estrutura de Estado que não se comporta como cidadão, nós temos um desequilíbrio. E esse desequilíbrio se chama inflação, que está aí batendo na nossa porta de novo, porque os gastos estão incontroláveis. Está na hora de vigiá-los. Gente, todos que participaram dessa jornada conosco, que está aqui recordando tudo que nós fizemos juntos, vamos continuar entusiasmados na mesma luta. Não é a idade que nos impede de prosseguir. Meu avô dizia que o passar dos anos enruga o rosto, mas a falta de entusiasmo enruga a alma. Tenhamos entusiasmo e vamos continuar na luta. Muito obrigado.